Vamos então começar pelas relações de 1 para 1. Este tipo de relações, como o próprio nome indica, significa que, se é uma relação de 1 para 1, significa que cada ocorrência da primeira tabela existe uma única ocorrência da segunda tabela. Daqui lê-se que significa que eles dependem exatamente da mesma coisa. Normalmente, todas as situações de relação de 1 para 1, não há nada que impeça que a mesma informação esteja toda numa só tabela. Mas por vezes, quer por questões de otimização, quer por questões de organização e de limpeza até da organização da informação, ou pela existência de dados que são ocasionais, sei lá, imaginem que nós temos um campo, um conjunto de campos numa tabela relativos a uma determinada entidade que só em alguns casos é que são utilizados. Naqueles casos que não forem utilizados, esses campos estão lá e estão vazios. Portanto, nós podemos utilizar também os relacionamentos de 1 para 1 para evitar que haja este conjunto de informações nas bases de dados, para tornar a informação de uma forma mais limpa. Por outro lado, quando acedemos à informação, nós quando acedemos à informação de um registro, normalmente vamos buscar o registro inteiro, mas nós podemos ter diversas zonas da aplicação que possam ter necessidades de dados diferentes e, portanto, podemos subdividi-los e desta forma vamos buscar aqueles que queremos quando queremos, ou seja, temos sempre todos os outros dados à nossa disposição, mas eles poderão não ser carregados de imediato quando não houver disso necessidade. Agora vamos ver vamos organizar aqui um exemplo para isso. Eu vou colocar aqui uma ferramenta, não sei se conhece o DrawSQL. O DrawSQL é uma ferramenta muito interessante para a construção de modelos de dados. Agora eu vou criar aqui relações do sistema. E agora vou criar aqui uma tabela. Vou dizer que é a tabela de funcionários. A tabela de funcionários. Vai ter os campos. O primeiro campo é sempre aqui. E agora vou dizer que vai ter o campo nome. Será naturalmente um varchar. E vai ter o campo e-mail, por exemplo, será um varchar. Okay. Portanto, esta é a minha tabela de funcionários. Vamos agora criar uma segunda tabela. Vamos dizer que será exemplo. Deixar alterar o nome. Normalmente aqui no nome acontece muito isto às vezes. Pois eu não gravei do outro lado ainda. Vou gravar isto. situação e agora aqui à partida
segunda tabela vou-lhe chamar detalhe do funcionário. Dos funcionários. Nesta tabela de detalhe dos funcionários vamos ter também o Camp ID. Vamos ter o Camp ID é auto-incremento e unsigned. Significa que eu posso não ter à medida que vou criando os funcionários, eu posso não criar logo os seus detalhes e, portanto, depois, à medida que for criando, os IDs do detalhe podem não ser iguais aos do funcionário. Então, interessa-nos que nós façamos a ligação através funcionário ID. Normalmente, campo de relação entre duas tabelas no Laravel, a nomenclatura de naming que está utilizado para fazer com que seja mais simples nós acedermos às informações é utilizar o nome da tabela, do model da tabela. Portanto, a tabela normalmente é um nome no plural, o model é um nome no singular. Pensa que o model tem a letra maiúscula. Aqui, essa tabela é a tabela de funcionários, o módulo será com certeza funcionário e eu aqui chamarei funcionário ID, que é do tipo big int, igual às chaves, e unsigned, ok? Aqui em termos de desenho é só uma questão de visual, não há grande problema, mas depois em termos da construção eu também vai buscar isso de forma praticamente automática. E aqui vamos ter, por exemplo, os campos data de nascimento, que será do tipo date, e o campo morada, que será do tipo faixa. Okay? Então, eu tenho os dados principais do funcionário, depois tenho os detalhes dos funcionários, ou seja, isso significa que eu posso criar um funcionário. Criar um funcionário basta indicar-lhe o nome e o e-mail, mas eu depois posso vir preencher mais tarde os detalhes do funcionário. Mas quando preencher os detalhes, tenho que dizer que esses detalhes pertencem a este funcionário. Então significa que vai haver uma relação entre os funcionários e os detalhes. Então eu vou estabelecer essa relação que é feita entre o ID dos funcionários e o funcionário ID da tabela de funcionários. Esta relação aqui pode ser, reparem como aqui está, de 1 para 1, 1 para N ou N para 1. Neste caso será uma relação de 1 para 1, ou seja, cada funcionário só vai ter uma ocorrência na tabela de detalhe de funcionário. Ok? Muito bem, então criamos as nossas tabelas. Agora criamos em termos de design. Então vamos ao Laravel e vamos implementar esta situação. Ora, a primeira coisa que vamos fazer será fazermos migrate nada, um amake, vamos construir um model e vou construir um módulo funcionário, okay, com menos m para que seja construído a migration. Ok? Muito bem. Então, vamos à tabela de funcionários. Os campos que nós definimos para funcionário, nome e e-mail. Ok? Portanto, table string
string nome, string email. Okay. Não preciso aqui dizer que o e-mail é único, vou dizê-lo naturalmente, mas só estamos preocupados com as relações neste momento. Feito. Vamos então ao meu model, model funcionário, e vamos dizer que vamos ter um protected. Agora isto que vou aproveitar para inserir. É desnecessário esta informação se nós seguirmos a nomenclatura. E a nomenclatura é, se o nome da tabela, o nome do módulo é no singular, o nome da tabela é o nome do módulo no plural. Okay? E portanto, quando nós criamos a tabela de funcionários, está cá que ele faz automaticamente. Mas se por qualquer razão nós quisermos não usar as nomenclaturas padrões, nós podemos sempre fazê-lo. Posso chamar aqui outra coisa qualquer. E se chamar aqui outra coisa qualquer, nós podemos fazê-lo e dizemos aqui no módulo, através do Protected Table, dizemos qual é o nome físico da tabela que está associada a este módulo. Okay? Portanto, não há necessidade de eu fazer esta declaração se usar as nomenclaturas padrão. Reparem na importância das nomenclaturas padrão, é que evita que nós tenhamos que dar instruções desnecessárias. Okay? Portanto, eu só preciso de dar esta instrução se a minha tabela não se chamar funcionários. Se ela se chamar funcionários, não há necessidade nenhuma. Okay? Aproveitei só para mostrar. Agora, teremos que fazer, naturalmente, é a declaração do Mass Assignment e, portanto, dizer que estamos disponíveis. Eu pessoalmente gosto sempre deste formato. Portanto, estes são os campos que estamos disponíveis. Portanto, resolvemos a questão para já da tabela de funcionários, mas nós temos duas tabelas. Temos também a tabela, não é daqui, daqui, de detalhe de funcionários, ok? Então vamos criar esta tabela de detalhe de funcionários. Make model detalhe. Posso só chamar detalhe aqui. Posso chamar detalhe de funcionários, naturalmente, detalhe funcionário, mas vou chamar detalhe. Só para... E também com o -m para criar a migration. Ok, então vamos começar pela migration. Ok, e agora, na migration, temos uma situação nova, que é a existência deste funcionário ID. Okay. Agora, como é que eu posso fazer esta ligação? O funcionário e a relação em si. Isto tem tido alguma evolução, a forma de fazer isto no Laravel, e neste momento está muito mais simples. Então, eu vou dizer que eu vou ter tabela, vou ter um campo que será um foreign. Reparem que eu abrir aqui o foreign, ele abre aqui uma série de hipóteses. E as duas mais utilizadas são estas, foreign ID ou foreign ID for. Porque evitam-nos que tenhamos que estar a dar mais informações. O foreign ID e o foreign ID for fazem praticamente a mesma coisa. Se eu fizer o foreign ID, eu vou dizer que qual é a tabela. Eu vou precisar deste delete, vou deixar só por aqui. Okay. Se eu fizer foreign ID, eu tenho que dizer qual é tenho que dar o nome do campo que através do qual ele vai fazer a ligação à tabela que eu quero ligar. Naturalmente, seguindo a nomenclatura, o campo é o funcionário ID. A outra forma, o constrained, é para que é uma instrução que faz com que esta ligação ou esta relação seja criada na própria base de dados. Portanto, cria relação direta entre os dois campos.
A outra hipótese é, em vez de fazermos este, é usarmos o table com o foreign ID for. E aqui estamos a dizer o C. Ok, então vamos ligar ao quê? Então eu posso dizer que vou ligar ao model de funcionário. E automaticamente, se eu estou a dizer aqui, e reparem que desta forma eu não tenho que estar preocupado com o nome do campo que é necessário dar. Porque eu, ao dizer que vou ligar à tabela de funcionário, automaticamente ele vai identificar qual é o nome do campo que precisa de dar para fazer esta ligação. É claro que aqui também preciso de dar o constraint para fazer a ligação. Portanto, estas duas linhas fazem exatamente a mesma coisa. Vocês optam por aquela que querem. Ou utilizam este modelo, ou utilizam este modelo. Mas ao mesmo tempo, naturalmente que não. Okay? Vamos deixar aqui. E vamos avançar para o campo seguinte. A seguir, o que é que nós definimos? Definimos que tínhamos ainda os campos data de nascimento e morada. Okay. Então, table date, data de nascimento, e table string não telefone, mas morada. Ok? Muito bem. Então, agora no detalhe, vamos fazer a mesma coisa. Protected File Label e faz logo tudo este malandro. Protected File Label e quais são os campos que vamos deixar. Bom, esta é uma parte. Agora voltar à nossa documentação. Aqui no Eloquent URL Relationships, e vamos ver que nas relações de 1 para 1 elas são definidas como. Ora, o exemplo que aqui está é um user que tem associado a uma tabela de telefones, portanto o user tem um telefone, então reparem que essa relação é depois concretizada aqui nos models desta forma. Portanto, eu estou a dizer que o meu user vai ter uma function que é o phone do tipo as1, ou seja, significa que o user tem um telefone. Okay? Como é que eu obtenho esse telefone? Return this as1 ao model de fones. Portanto, ele vai fazer a ligação através dos campos-chave. Certo? Reparem que se eu fizer user find 1, o que ele me vai dar vai procurar o registro na tabela de users ou ID 1 e uma vez que eu tenho esta função, eu posso aplicar desta forma, e o que ele me vai produzir aqui é o telefone que está na tabela relacionada do user com o ID. Veremos essa situação. Bom, então significa que eu no meu model vou ter que declarar que o meu funcionário vai ter um detalhe e que o detalhe pertence ao funcionário. Ok? Então, como é que eu digo que o funcionário tem um detalhe? Criando a função public function, o funcionário tem um detalhe. Okay? E normalmente, quando eu digo que tem um detalhe, se tiver só um, eu devo dar um nome relativo ao model. Normalmente é a forma indicada de fazer. No singular, se for só um, no plural, quando for dois. Apesar de não ser obrigatório, é importante dizer qual é que vai ser o tipo. E o tipo é as one. Ok? Vamos dar Enter, que é para ele fazer aqui a importação da relação. E
função, então this as one e o nome do móvel ao qual ele vai ligar. Portanto, se nós estamos no móvel de funcionário, estou a dizer que ele tem uma função que é de detalhe que vai dar a ocorrência de uma correspondência do funcionário no detalhe. As one. Na bibliografia, na documentação, nós vimos que depois há o inverso, que é do outro lado. Então, do telefone, como é que fazemos? Então, o funcionário tem um detalhe e um detalhe pertence a um user. Cá está a utilização do belongs to. Normalmente o que acontece é isto. Uma vez que o funcionário ID está deste lado em relação a estas duas tabelas, portanto, diz-se que o funcionário tem um detalhe e o detalhe, através da existência aqui do funcionário ID, belongs to funcionário. Não é? Então, aquilo que nós iremos fazer é completar esta relação agora do lado do detalhe. Então, do lado do detalhe, vamos dizer que haverá aqui uma public function, naturalmente funcionário e não funcionários, porquê? O resultado esperado é um só. O detalhe só pertence, cada detalhe só pertence a um funcionário, que é do tipo belongs to, convém declará-lo, e importar a classe, e this belongs to funcionário. Portanto, desta forma, nós criamos as duas tabelas com um relacionamento definido entre elas de um